Hoje, o quadro Seu Direito fala dos crimes ambientais. Começamos mostrando o caso de um felino que foi morto por um morador da zona rural de Lago da Pedra, região do Médio Mearim. Vamos novamente a Santa Inês ao vivo. O Erisvaldo vai dizer se o autor desse crime ambiental já foi identificado. Soares, a polícia está tentando identificar esse homem que cometeu esse crime ambiental, abateu esse animal silvestre. A caça é proibida em todo o território nacional e principalmente em relação a onças e esses animais felinos de médio porte. Eles estão ameaçados de extinção, então são raças ainda mais protegidas do que qualquer outro animal silvestre. A Secretaria de Meio Ambiente lá de Lago da Pedra também já está no caso e avaliando que providências podem ser tomadas em relação a essa situação. E pela primeira foto que foi enviada para a gente, pelas informações passadas por moradores lá da região, a gente deu a primeira notícia dizendo que era uma onça pintada. Mas ao longo da manhã, analisando melhor a foto, surgiu a dúvida pelo tamanho do animal, um animal grande, parecia ser uma onça pintada jovem, mas surgiu essa dúvida se era uma onça pintada ou uma jaguatirica. A foto foi enviada ao IBAMA e um profissional, um biólogo, avaliou e disse que se trata de uma jaguatirica, que é uma outra espécie de felino que geralmente chega a um tamanho de mais ou menos a metade do tamanho de uma onça. Também é um felino ameaçado de extinção, é muito semelhante à onça e às vezes se aproxima de casas na zona rural e acaba se alimentando de galinhas e de outros animais domésticos. E esse tipo de hábito desses animais, porque às vezes não conseguem caçar por causa do desmatamento, acaba provocando encontros com as pessoas e as pessoas acabam reagindo dessa forma, matando o animal, às vezes por esporte, às vezes por medo e às vezes também como forma de proteger os animais silvestres. Ainda não se sabe qual foi a situação, mas de qualquer forma, matar um animal silvestre é crime ambiental. Nesse caso, era um espécime macho, um animal muito grande, acima da média para a espécie, por isso acabou se achando que era uma onça pintada, mas na verdade era uma jaguatirica. Também, a gente já falou desse caso também, no ano passado, 2 homens foram presos após matarem uma onça preta, que é da mesma espécie da onça pintada, lá no município de Arame. E eles acabaram presos e estão respondendo a processo por esse crime ambiental. Na cidade de Mirinzal, no município de Mirinzal, um filhote de veado também foi abatido essa semana. É outro crime ambiental registrado aqui no Maranhão. Situações que merecem investigação da polícia para que os responsáveis sejam punidos. Soares. Muito obrigado, Erisvaldo, pelas informações ao vivo. E sobre os crimes ambientais, nós vamos conversar agora ao vivo com a advogada Isabela Piercing. Ela é membro da Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Maranhão. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu gostaria que a senhora falasse para que a população pudesse entender o que é um crime ambiental, porque muita gente acha que crime ambiental é só um crime contra a vegetação e também os animais estão incluídos. Com certeza. A gente tem uma lei no Brasil, uma das mais avançadas do mundo nessa matéria, a Lei de Crimes Ambientais do ano de 1998. E na nossa lei estão tipificados diversos tipos de crimes ambientais, como você bem mencionou. Há crimes relacionados à vegetação, mas há também crimes relacionados à fauna, crimes relacionados à poluição, por exemplo, quando isso é cometido com dolo ou culpa, né? Dolo é a vontade de agir e culpa seria com imprudência, negligência ou imperícia. Então, especificamente em relação aos animais, eu destacaria o artigo 29, que é o crime que a gente viu aí
acontecendo em Santa Inês, que seria matar, perseguir animal silvestre. A pena para esse crime é detenção de 6 meses a 1 ano, mas há também outros tipos penais na lei. Por exemplo, crime de maus tratos a animais. Quando a gente ouve muito falar, é um tipo muito comum, né, de ouvir falar, maus tratos a animais. Quando você tortura um animal, um cachorro, um animal doméstico ou até mesmo um animal silvestre, isso pode ser considerado como maus tratos e a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, podendo inclusive ser aumentada se houver a morte do animal. E o vizinho pode fazer a denúncia sobre os maus tratos a animais? Sim, com certeza. A polícia é o ente próprio para receber essas denúncias, mas há também diversos órgãos da sociedade civil, incluindo a própria OAB, que eu estou aqui representando, que pode receber denúncias como essa e diversas organizações não governamentais que também cuidam dos animais. É importante que se façam essas denúncias, por quê? Porque pela lei dos crimes ambientais, esses crimes eles são de menor potencial ofensivo, né? O nome jurídico que a gente chama para crimes que, pela pena máxima, eles podem iniciar a ser cumpridos no regime semiaberto, ou mesmo podem ter uma transação penal e a pessoa nem vai presa, nem cumpre o regime semiaberto, ela pode fazer uma prestação de serviço à comunidade, por exemplo. Então, o que vai realmente constranger uma pessoa a não cometer um crime assim, não é nem tanto a possibilidade dela enfrentar um processo penal. É sim a sanção social que ela vai enfrentar, a comoção social, o mal olhado dos vizinhos, das pessoas, a condenação social. E eu cito um caso de um dentista norte-americano que em 2015 foi para um país africano, o Zimbábue, para fazer uma caça esportiva de um leão. E apesar de, nas leis do Zimbábue, ser permitida essa caça esportiva, então ele não estava infringindo nenhuma lei, quando veio à tona que ele matou um leão dentro de uma reserva, era um leão muito querido na reserva, porque os turistas conheciam esse leão, faziam foto desse leão, era o leão Cécio. O mundo todo se comoveu e esse dentista foi execrado, digamos assim, nas redes sociais e na comunidade dele, no bairro dele. Então, a sanção social é muito mais forte nesses casos de crimes de maus tratos animais, crimes de matar animais silvestres também. Por isso é tão importante que se tenha essa sanção social no sentido de saber quem são os autores e se recriminar socialmente esses autores. Doutora Isabela, e o abandono dos animais também é crime? O abandono de animais é crime, com certeza. Entra como maus tratos animais, que foi o que eu mencionei antes, é o artigo 32 da mesma lei de crimes ambientais. Se ocorrer a morte do animal decorrente desse abandono, então a pena pode ser, inclusive, aumentada. Eu destaco também que, na mesma lei, essa pena é aumentada quando ocorre maus tratos a cães e gatos. Por que a lei previu isso? Porque são espécies que estão mais próximas do nosso cotidiano, que a gente tem uma relação afetiva maior, por isso a pena pode ser aumentada ainda quando for cães e gatos que sofrem o abandono. E é possível também criar animal silvestre ou é crime? Não, a gente não pode criar animal silvestre, a não ser que você tenha uma licença, uma autorização específica para isso, tá? Por exemplo, se você tiver uma reserva particular do patrimônio natural, que é uma unidade de conservação, essa reserva pode receber animais silvestres para que eles ali se readequem no seu ambiente natural, no seu habitat natural, mas existe toda uma licença para que isso aconteça. Se você mora na sua casa, seja no meio urbano ou rural, você não pode ter um animal silvestre de estimação, tá? Animais silvestres, como o próprio nome diz, eles têm que estar na natureza, livres. Papagaio, jabuti estão incluídos? Papagaio é um animal silvestre, jabuti, a gente tem que olhar se ele é, dependendo da espécie, se é ou não uma espécie de animal silvestre. Mas para isso basta consultar as listas oficiais que os órgãos ambientais possuem, como o IBAMA, as secretarias também de meio ambiente podem dar esse tipo de informação, ou mesmo você entrando em contato com a AB, a gente pode auxiliar nisso para dizer se o animal que você pretende transformar em pet é ou não é um animal silvestre. Já aconteceu, inclusive, casos de uma pessoa pegar uma capivara lá no estado de São Paulo, achando que era um cachorro abandonado, que era uma
uma raça específica de cachorro abandonado e, na verdade, não era um cachorro, era uma capivara. Aí essa pessoa, ela não sofreu uma sanção penal, porque se observou que ela estava incorrendo em erro, né? Não foi com dolo ou culpa de praticar um crime, mas ela foi obrigada a soltar novamente na natureza a capivara. Doutora, a poluição sonora, que dá muita briga entre vizinhos, vários desentendimentos entre vizinhos, também pode ser considerada crime ambiental? Poluição sonora, sim, é perturbar o ambiente em volta. A gente tem tipos penais também específicos para a poluição sonora, porque provoca ruídos que afetam a saúde das pessoas. Inclusive, não apenas na lei dos crimes ambientais, mas a gente tem outras leis na nossa legislação brasileira que tratam de ruídos e que colocam limites máximos de ruídos que podem ser emitidos, né? Eu, inclusive, como consultora, trabalho exatamente com isso. Então, a gente tem que respeitar esses limites sonoros e se a gente tem aquele, por exemplo, o bar ou o carro de som que fim de semana coloca o som incomodando todos os vizinhos, a polícia pode ser acionada, a polícia, se ela não tiver um aparelho para medir o ruído sonoro, ela vai chamar alguém que tenha um aparelho para medir e se tiver acima do ruído sonoro máximo, essa pessoa vai ter que arcar com as consequências legais. Nós agradecemos a sua presença no Bom Dia Mirante, explicando sobre os crimes ambientais. Muito obrigado. Obrigada.